pessoal. Essa semana vai ser uma coisa um pouquinho mais simples, tá chegando no finalzinho aí. É a parte de tunelamento, né, ou sintonia de PID, tá? Então, a gente vai definir PIDs, né, um PID, que é baseado em algumas características da planta e a gente consegue tirar ali, né? Então, a gente vai ver que a gente não mais vai estudar as FTs, né, aquela relação da malha aberta com malha fechada, ela vai ser um pouquinho mais baseada em experimentos, ok? Então, ela, como eu falei, né, baseado num, numa resposta experimental. Então, quem fez isso foi o Ziegler e o Nichols, né? Então, a gente chama esses métodos de Ziegler e Nichols. Eles fizeram vários testes em várias plantas que você eles conseguiram tirar algumas características específicas, né, baseados nessas steps dessas plantas de modo abrangente, né? Então, a maioria das plantas tem umas determinadas características, né? Nem sempre todas elas, mas algumas, grande maioria vai ter essas características que a gente vai falar aqui. E aí eles fazendo essa estratégia aí, né, olhando todas essas plantas de maneira abrangente, eles tiraram essas características e montaram, né, baseado nessas características, como escolher ganhos para controladores P, então aqui, né, tanto proporcional quanto um proporcional integrativo e um PID, né, o proporcional integrativo derivativo, né. Então, a gente vai definir esses ganhos a partir dessas características que eles encontraram. Mas por que, que eles fizeram isso? Né? Porque quando a gente fala em lugar das raízes, resposta em frequência e tudo mais, né? A gente geralmente sabe o modelo. Né? Então, essas estratégias aqui elas vão servir para sistemas que são muito complexos, né, que a gente não consegue fazer uma modelagem, ou eles são difíceis de modelar por algum outro motivo, tá? Você não consegue acessar essa modelagem. Então, se a gente não tem um modelo, né, a gente não tem como realizar o projeto baseado em lugar das raízes, né? Resposta em frequência, se você fizer toda a análise de resposta em frequência, mas às vezes você não consegue fazer experimentalmente isso também, né? Então, eles fizeram essas estratégias aí, tá? Então, são duas estratégias, que é o método da curva de reação, que é baseado na malha aberta, tá? E o método do ganho crítico, que é baseado em uma malha fechada. A gente vai ver os dois métodos aí de forma simples, tá? Então, eles verificaram que muitas plantas, nem todas, né, inclusive as de ordem elevada, apresentavam respostas em malha aberta, quando você faz o degrau, né, com essa resposta aqui, né? Então, parecida com primeira ordem, né, se a gente for pensar, né? Ele simplesmente dá uma subida aqui e estabiliza, não tem sobressinal, né, não tem nenhuma oscilação. A maioria das plantas tem essa resposta ao step como uma forma de S, né? E aí, essa resposta aqui em forma de S, eles conseguem aproximar usando três parâmetros, tá? Que é o ganho K, né, que é para onde o ganho estático, né, para onde vai a nossa planta. Um atraso aqui, que é o L, tá? Então, a gente vai definir esse L. E esse T, que é como se fosse a constante de tempo, tá? Que vai fazer essa subida aqui do tempo de subida, tá? Então, a gente tem essas três constantes que a gente consegue definir uma função, tá? Que se aproxima dessa onda S aqui, nessa forma S aqui. Então, os ganhos dos controladores vão depender desses parâmetros que são retirados dessa curva, então do K, do L e do T. Né? E aí, essa curva ela é aproximada para essa função transferência aqui. Então, o K é um ganho estático que a gente vai colocar, né? O E elevado a menos LS, esse termo aqui, ele é um termo que define um atraso. Tá? Então, essa subida, né, ela começa depois desse tempo L. Então, basicamente, isso ela tem uma lentidão. Né? Quando a gente plotar lá no MATLAB, vocês vão ver exatamente como que funciona esse L. Na verdade, ele simplesmente é como se fosse um deslocamento, né, no tempo aqui
da nossa função de primeira ordem, né? Porque se a gente retira isso daqui, fica só k por ts mais 1, e é uma primeira ordem isso aqui, né? E aí a gente teria só esse tempo, né, como se fosse uma primeira ordem mesmo, saindo com tudo aqui, né? Sem essa lentidão inicial que é o atraso. E aí, então, a gente tem o k, que é o ganho do sistema, o t é a constante de tempo lá do primeira ordem mesmo, e o L é o atraso da resposta, ok? Então, a gente tem essas três definições aqui para que a gente tenha o cálculo, né, dessa aproximação dessa forma S aqui, tá? Então, é isso que a gente consegue definir com esses parâmetros. E aí, a gente vai calcular os PIDs baseado nesses ganhos aqui, né, nesses parâmetros, o K, o T e o L. E a gente vai definir o Kp, que é o ganho proporcional mesmo, só que agora a gente vai definir um TI e um TD, né, que a gente chama de tempo integral e tempo derivativo. É simplesmente uma relação, tá, entre o Kp e o Kd, esse TI e TD. Se a gente multiplicar aqui o Kp, né, fazer a distributiva, né, então o nosso Ki ele vai ser o Kp sobre TI, né, e o nosso Kd ele vai ser o Kp vezes o TD. É simplesmente, né, uma relação aqui para que a gente escreva nessa forma, e aí a gente tenha as características de acordo com o Ziegler-Nichols, tá? É só isso. Então, a partir dos parâmetros que a gente calculou lá, o K, o L e o T, a gente vai definir esse P e D, e aí a gente tem essas definições para os três controladores, né? Tanto P, um PI, então P puro, né? A gente não tem nem integral nem derivativo. Aí um PI, que é o proporcional integrativo, né? O proporcional integral. E um P e D, né? Então a gente tem essas relações aqui. Então, para a gente zerar isso daqui, né? Isso aqui vai para zero, o TI tem que ser infinito, certo? Então aqui embaixo, né? E aqui o TD é zero. Então, se a gente não tem nem derivativo nem integrativo, a gente coloca esses valores. Isso aqui vai para zero, a gente tem só proporcional. Certo? É por conta disso, né, que a gente tem, então, essa parametrização em TI e TD, né, porque aí a gente consegue fazer isso daqui, certo? E aí, aqui a gente tem a definição, né, para o integral, quando a gente só tem o PI, e aqui para o integral e para o derivativo, quando a gente tem o P e D. E aí, aqui tem algumas modificações, né, simplesmente para adequar o proporcional. Então, a gente, escolhendo essa última linha aqui, que é o P e D, a gente pode fazer, né, substituição aqui nessa função e calcular como que ele ficaria, né? E ele fica dessa maneira aqui, o 0,6 d dividido por k, né, vezes uma função aqui, né, que é um s mais 1 sobre l ao quadrado. Isso aqui significa que estamos adicionando dois zeros, tá? Então, a gente está em cima e é dois zeros no mesmo lugar, que é no menos 1 sobre l, certo? E um polo zero, porque é o do integral. Então, a gente está colocando dois zeros no mesmo lugar, que é no valor de menos 1 sobre L, tá? E a gente tem, né, o polo aqui e um ganho que a gente coloca aqui na frente, tá? Esse daqui é originado, né, a partir da substituição desses valores nessa função aqui, ok? Nada demais. Então, veja que o que a gente está fazendo, né, é isso daqui. Então, lá no MATLAB eu vou mostrar, né, como que a gente calcula todos esses termos, tá? E encontrar o controle e tudo mais. A gente vai fazer isso junto, tá, no MATLAB. Mas é bem simples, né? A gente vai ter que pegar a nossa malha aberta, fazer o step, encontrar a aproximação para essa função transferência aqui. Olhando esses parâmetros, a gente calcula esses valores aqui, né? E calcula o nosso PID. Ou a gente pode colocar diretamente aqui, tanto faz. Ok? Bom, a outra técnica, né? eu acho que... Perdão, aí foi. A outra técnica é a malha fechada. A malha fechada, ou
pode encontrar como resposta em frequência também, tá? Porque ele vai definir um período. Então, você pode encontrar esse nome aí como, eu acho que está no MATLAB, está como resposta em frequência, mas não é a resposta em frequência que a gente encontra, é porque a gente vai definir aqui um período, né? Então, uma frequência de oscilação, e aí a gente consegue calcular o PID baseado nisso, tá? Mas é uma técnica também chamada de ganho crítico. Então, pode encontrar com vários nomes aí, tá? Então, ganho crítico, malha fechada, é, resposta em frequência, tá? Mas é tudo a mesma coisa esse daqui. Então, o método ele vai consistir em fechar a malha. Então, você vai ter a sua planta, você vai fechar a malha e vai colocar só um ganho proporcional. Né? Isso pensando no experimental, né? Você não tem acesso ao modelo, hein? Então você fechou lá, né? E você vai ficar aumentando o seu proporcional até que a sua resposta ao step ela se torna uma oscilação, né, sustentada. Ela vai ficar oscilando, ou seja, você está num sistema criticamente estável, né? Você está quase passando para a instabilidade. Você está naquele ganho em que a gente fala, né, que está passando os polos da parte negativa para positiva em cima do eixo imaginário, certo? Então, a gente está aumentando esse ganho e aí ele vai ficar oscilando em relação, né, quando você dá a entrada ao step. E aí, esse ganho, né, que é um ganho crítico, que ele está quase passando por instabilidade, a gente vai utilizar ele e além dele, a gente vai utilizar um período que a gente vai chamar também de período crítico, ok? Então, esse PCR, né, ele vai ser o período entre dois picos, né, seguidos. Então, a gente vai ter um período aqui que a gente vai utilizar para fazer a definição do controle. Então, a gente vai usar o ganho crítico e o período crítico, ok? Esse período ele vem da resposta ao step, né, dessa malha fechada com o ganho crítico, tá? E então, ou seja, está quase na instabilidade, né? Então, assim, não é uma coisa que você tem que fazer com pressa, né? Você tem que fazer com bastante cuidado. Se você tem uma planta que pode, né, dar muito problema, você vai aumentando esse ganho até você chegar ali numa oscilação interessante, você já consegue tirar esse período crítico, né? Você não precisa chegar numa uma estabilidade, né? Então, também é uma coisa que se você for fazer no experimental mesmo, né? Tomar cuidado com isso daí. Então, com esses dois parâmetros, né? A gente vai definir os ganhos do PID. E aí, da mesma maneira, né? A gente vai definir um KP, um TI e um TD. Que tem essa cara aqui, o controlador. E para um P, um PI e um PID, são esses valores, ok? Então, basicamente, é isso. Se a gente fizer a troca, né, desses parâmetros aqui no capeta e TD nessa equação, né, dessa última linha aqui, a gente chega nessa formulinha do PID, tá? Gente, é só isso, né, de parte teórica. Então, porque é muito experimental, né? Você tem que fazer o teste, tirar as características e construir o controlador, né, basicamente. Então, não tem muito segredo. A gente vai fazer isso no MATLAB com uma planta teórica, né? Lógico que esses controles você pode aplicar tanto se você sabe o modelo quanto se você não souber o modelo, né? É que o interessante dessa técnica é que você não precisa saber o modelo, tá? A gente vai fazer lá no MATLAB uma sabendo o modelo e uma não sabendo o modelo, tá? A gente vai conseguir fazer isso e vai ser só isso, ok? Até mais, pessoal. Abraços.